Neste vídeo, falamos sobre a história da Turquia, desde os primeiros assentamentos na Anatólia até a nação moderna de hoje. Eu explico como diferentes culturas e impérios como os hititas, gregos, otomanos e turcos moldaram o país e quais eventos decisivos influenciaram o desenvolvimento da Turquia. Há milhares de anos, pessoas viviam na Anatólia, a atual Turquia. Locais como Göbekli Tepe mostram templos antigos da Idade da Pedra. Diversos povos, como os hititas, habitaram essa região. Suas culturas deixaram marcas como escritos e ruínas. A partir do século 17 a.C., os hititas construíram um poderoso império na Anatólia. Eles lutaram contra o Egito e tinham uma capital chamada Hattusa. Sua língua e leis eram avançadas. O império caiu por volta de 1200 a.C. No século 6 a.C., os gregos ocuparam a costa oeste da Anatólia. Cidades como Éfeso tornaram-se centros culturais. Depois, os persas conquistaram a região. Alexandre, o Grande, expulsou os persas no século 4 a.C. No século I a.C., a Anatólia virou parte do Império Romano. Após a divisão de Roma, passou ao Império Bizantino. Constantinopla, a atual Istambul, tornou-se a capital. A região foi um centro do cristianismo e do comércio. No século XI, tribos turcas como os seljúcidas migraram para a Anatólia. Em 1071, derrotaram os bizantinos na Batalha de Manzikert. Os turcos trouxeram o Islã. A Anatólia começou a se tornar turca. Os seljúcidas fundaram um império forte na Anatólia. Sua capital era Cônia, um centro de arte e ciência. Eles introduziram tradições turcas. O império desmoronou no século XIII por causa das invasões mongóis. No final do século XIII, Osman I fundou um pequeno principado no oeste da Anatólia. Foi o começo do Império Otomano. Os otomanos conquistaram rapidamente territórios vizinhos. Tornaram-se uma grande potência. Em 1453, o sultão Mehmed II conquistou Constantinopla. A cidade foi renomeada para Istambul e virou capital do Império Otomano. Essa vitória acabou com o Império Bizantino. Os otomanos controlavam importantes rotas comerciais. No século XVI, sob o reinado de Suleimã, o Magnífico, o Império Otomano era uma potência mundial. Estendia-se por 3 continentes: Europa, Ásia e África. A cultura floresceu e Istambul virou um centro de arte. O império tinha um exército forte.
Em 1683, os otomanos cercaram Viena, mas foram derrotados. Esse foi um ponto de virada, pois o império começou a perder poder. Estados europeus ficaram mais fortes. Os otomanos tiveram que ceder territórios. Nos séculos XVIII e XIX, o Império Otomano enfraqueceu. Perdeu áreas como Grécia e Sérvia em guerras de independência. A economia parou de crescer, e a administração era ineficiente. Reformas chegaram tarde. De 1839 a 1876, os otomanos fizeram as reformas Tanzimat. Queriam modernizar o império com novas leis e escolas. Todos os cidadãos deveriam ter direitos iguais. Mas muitas reformas falharam por causa da resistência. No final do século XIX, os jovens turcos, um grupo reformista, pediam democracia e modernização. Em 1908, obrigaram o sultão a aceitar uma constituição. Suas ideias influenciaram a futura Turquia. Mas o império continuou instável. Em 1914, o Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Sofreu derrotas graves, principalmente contra os aliados. Após a guerra, em 1918, o Império estava destruído. Perdeu quase todos os territórios, exceto a Anatólia. Em 1920, o Tratado de Sèvres obrigou o Império Otomano a ceder grandes partes da Anatólia. Grécia, França e outras potências deveriam controlar esses territórios. Muitos turcos rejeitaram o tratado, levando a uma revolta. De 1919 a 1923, Mustafa Kemal, depois chamado Atatürk, liderou a Guerra de Independência. Os turcos lutaram contra gregos e aliados. Queriam um país independente. A guerra terminou com a vitória turca. Em 29 de outubro de 1923, foi fundada a República da Turquia. Mustafa Kemal Atatürk foi o primeiro presidente. O sultanato foi abolido, e Istambul perdeu o status de capital. Ankara virou a nova capital. Nas décadas de 1920 e 1930, Atatürk fez reformas profundas. Tornou a Turquia secular, introduziu o alfabeto latino e incentivou os direitos das mulheres. Essas mudanças modernizaram o país, mas enfrentaram resistência. Até 1945, o partido de Atatürk, o CHP, governou sozinho. Havia pouca liberdade política, mas o país ficou mais estável.
A economia cresceu lentamente. Atatürk morreu em 1938, mas continuou um herói nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Turquia ficou neutra até 1945, quando entrou ao lado dos aliados. O país não se envolveu diretamente nos combates. Depois da guerra, a Turquia se aproximou do Ocidente e buscou novas alianças. Em 1946, a Turquia fez eleições multipartidárias. Em 1950, o Partido Democrático venceu. Foi um passo rumo à democracia. Mas as tensões entre governo e exército continuaram. Em 1952, a Turquia entrou na OTAN para se proteger da União Soviética. Isso fortaleceu suas relações com o Ocidente, especialmente com os EUA. A Turquia virou um aliado importante, o exército foi modernizado. Nas décadas de 1950 e 1960, a economia turca cresceu. Cidades como Istambul e Esmirna ficaram mais modernas. Muitas pessoas migraram do campo para as cidades. Mas a pobreza continuou sendo um grande problema. Nas décadas de 1960 e 1970, houve instabilidade política. O exército deu golpes em 1960, 1971 e 1980 para restaurar a ordem. Essas intervenções limitaram a democracia. Os conflitos entre esquerda e direita aumentaram. Em 1974, a Turquia interveio em Chipre para proteger a minoria turca. Isso levou à divisão da ilha. O conflito piorou as relações com a Grécia. Até hoje não foi resolvido. Nos anos 1980, a Turquia começou a se aproximar da União Europeia. Em 1987, pediu para ser membro. As negociações começaram em 2005, mas os avanços foram lentos. A relação com a União Europeia é complicada. Nos anos 1980, sob Turgut Özal, a Turquia abriu sua economia. Exportações e turismo cresceram, e o país ficou mais rico. Istambul virou um centro global. Mas a desigualdade social continuou sendo um problema. Em 2002, o AKP, liderado por Recep Tayyip Erdogan, venceu as eleições. Introduziu reformas econômicas e sociais. A Turquia ficou mais influente no mundo. Mas críticos alertaram para tendências autoritárias.
Em 2013, começaram protestos no Parque Gezi, em Istambul, contra o governo. Muitos pediam mais democracia e liberdade. Os protestos foram duramente reprimidos. Mostraram divisões na sociedade turca. Hoje, a Turquia é uma potência regional com uma economia forte. Sob Erdogan, o governo ficou mais centralizado, o que gera debates sobre democracia. A Turquia tem papel importante em conflitos como o da Síria. Seu futuro é interessante.